primeiro ano, tudo bem com vocês? Como passaram da semana passada? Eu espero que estejam todos bem. Eu sou a professora Santina. E aí, vamos para mais uma aula de ciências? Vocês fizeram as tarefas da aula passada? Eu espero que sim, hein? Então, gente, vamos lá para mais uma aula de ciências. Mas antes de começarmos, vocês já sabem, não é? Nós precisamos relembrar aqueles nossos combinados, lembram? Ai, professora, ainda temos que continuar nos cuidando? Sim, pessoal, a prevenção deve continuar, sim. Mesmo com a vacina? Sim, mesmo com a vacina. Vocês estão vendo ali os noticiários, não é? Nós precisamos manter ainda os cuidados, tá certo? E aí eu trouxe aqui hoje para vocês um vídeo que é chamado Minuto Saúde, feito pelo Ministério da Saúde. E ele vai falar um pouquinho sobre higiene de prevenção, ou etiqueta de higiene. Vocês já ouviram falar disso? Etiqueta de higiene? Você sabe o que é isso? Então, vamos assistir a esse vídeo que você vai entender um pouco mais sobre as maneiras de nos prevenir contra a Covid-19. Vamos assistir? Aqui! Este espirro é o transporte de vários vírus do meu organismo para outras pessoas. É assim que acontece a transmissão da gripe e do coronavírus, por exemplo. Então, educação na hora de espirrar ou tossir. E tem forma certa para tossir? No Minuto Saúde a gente desvenda isso aí. Não é só questão de educação, é higiene de prevenção. Ao tossir ou espirrar, o correto é cobrir a boca com a parte interna do braço. Ati! Dessa forma, a gente deixa as gotículas carregadas de vírus longe das mãos. Quando a gente espirra ou tosse assim, ati! As gotículas com vírus fazem a festa, se espalhando bem depressa, no elevador, no corrimão ou até mesmo num simples aperto de mão. E aí, todo mundo que entrou em contato com elas fica doente. Contra a gripe e coronavírus, etiqueta de higiene. Ah, e sempre que puder, lavar as mãos, com água e sabão. Ou use o álcool gel. Tchau, a gente se vê no próximo Minuto Saúde. E aí, gostaram do vídeo? Entenderam o que é essa etiqueta de higiene? São formas corretas de nos comportar na frente das pessoas, quando espirramos ou tossimos, não é verdade? Isso é super importante, não é mais do que ser educado, é ter essas etiquetas de higiene. Legal, não é? Então, aqui agora, pessoal, vamos ver se você sabe como evitar o coronavírus e a Covid-19. Vocês viram no vídeo que não é só para o coronavírus, é para o vírus da gripe e outras doenças que se transmitem ali pelo espirro ou pelas gotículas de saliva, não é? Então, vamos ver se você lembra os nossos combinados. Lembram do combinado número 1, como que é? Lembra? É sujar as mãos com lama e carvão ou é lavar as mãos com água e sabão? O que você acha? Letra A ou letra B? É claro que é lavar as mãos com água e sabão, não é? Falando nisso, você já lavou a sua mão, as suas mãos? Então, vamos lá, né? Dá tempo ainda, enquanto a gente vai aqui revisando os combinados, lave bem a sua mão, tá certo? E o segundo combinado, estão lembrados? Qual é? Usar o álcool em gel ou usar água com mel? É claro que é passar o álcool em gel nas mãos, não é? Que o álcool em gel ajuda a eliminar o coronavírus, mata o coronavírus. Então, se não puder lavar as mãos, pode passar ali um pouquinho de álcool em gel, 70% nas suas mãos, tá bom? Vamos ao terceiro combinado. O combinado número 3 é fazer festança ou manter a distância? O que você acha? Por enquanto, ainda, não é? É melhor manter o distanciamento social.
em torno de 1 metro, 1,5 metros, 2 metros de distância para conversar, né, com uma pessoa ou outra, tá certo? E de máscara também é importante. E aprender outras formas de cumprimentar as pessoas, não é? Lembram que nós já conversamos sobre isso? Então, vamos ao combinado número 4. O combinado número 4 é utilizar máscara quando sair ou jogar a máscara em qualquer lugar por aí. O que você acha? Você já sabe, não é? Que nós devemos utilizar máscara sempre que sairmos, não é? Levar cada um a sua máscara e também utilizar de forma correta, tampando o nariz e a boca. Combinados aí, gente? Vamos então para a nossa aula de ciências, depois de tudo isso, né, que nós já conversamos. E aí, pessoal, como é que está ali? Você já está num lugar bem confortável da sua casa ali para assistir às aulas, fazer as suas tarefas? E os seus materiais, como estão aí? O seu caderno ou as folhas de papel, o lápis, a borracha, lápis de cor, o apontador, como que estão ali? Tudo organizado? Então, se já está organizado, você pode pegar então lá o seu caderno, o lápis ou as folhas de papel e fazer os primeiros registros. Então, anotem aí a data de hoje, aula número 20 de ciências. E o conteúdo, nós vamos dar continuidade, né, falando sobre os sentidos do corpo humano. Eu vou dar um tempinho para você fazer esses registros e eu já volto.
E aí, vocês conseguiram fazer as primeiras anotações? Colocar ali a aula número 20 e o conteúdo da aula de hoje? Então, vamos começar? Vamos lá, então. Vocês lembram das aulas passadas? Porque cada aula eu vou retomando, né, a aula anterior e dando continuidade, tá certo? Então, vocês se lembram que nós começamos a trabalhar com os sentidos do corpo humano. E eu disse também nas aulas passadas que nós percebemos tudo que existe no ambiente através dos sentidos. Lembram disso? Quais são os nossos órgãos dos sentidos? Quais as partes do nosso corpo que percebem as coisas do ambiente? Que são os órgãos dos sentidos, que faz com que a gente sinta as coisas que existem no ambiente. Então, vamos lá, vocês lembram desta atividade aqui, que eu já estou, né? Cada aula nós preenchemos um dos órgãos dos sentidos? Então, vamos lá junto comigo? Você conseguiu fazer uma parte dessa tabela na aula passada? Então, vamos aqui dar continuidade, ó. Vamos junto comigo. Lembram? Qual esse desenho aqui representa qual órgão e qual sentido? Vocês já sabem, não é? São os olhos e o sentido da visão. É por meio dos olhos que nós enxergamos as coisas, as cores, os formatos, não é? Muito bem. Conseguiram preencher esse? Vamos para o segundo. Qual é esse órgão aqui? É o nariz. E qual é o sentido percebido pelo nariz? É o olfato, né? Por meio do nariz, nós sentimos os cheiros das coisas. Lembram que nós falamos isso na aula passada? Então tá joia. Vamos para mais um? Qual é esse órgão aí que está em evidência? Está mostrando a boca, não é? Mas dentro da boca nós temos a língua. E a língua é o órgão responsável pelo sentido do paladar. É por meio da língua, lembra das papilas gustativas, que nós sentimos, né, o gosto das coisas, o sabor. Lembram que nós fizemos aqueles experimentos? Então, tá joia. E na aula passada, nós começamos a trabalhar as... Quais são esses órgãos aí? São as orelhas. E qual é o sentido percebido pelas orelhas? É a audição. Por meio das orelhas, nós escutamos os sons, não é, que existem no ambiente. E hoje vamos terminar aqui, então, de preencher essa tabela. Eu vou mostrar aqui o que vocês acham ali que está representando nesse perfil de um corpo. Está mostrando o corpo inteiro. E o nosso corpo ele é revestido por um órgão que é o maior órgão do corpo humano. Vocês sabiam disso? Vocês sabem que qual é esse órgão? É a pele. Vocês sabiam que a pele é o maior órgão do corpo humano? E qual é o sentido percebido pela pele? É o tato. É por meio da pele que nós percebemos as sensações táteis, a temperatura, a dor e mais outros sentidos que nós vamos ver depois, tá certo? Então, agora nós terminamos de preencher essa tabela aí com os 5 sentidos. Eu vou dar agora uns minutinhos aqui, um tempinho, para você terminar de preencher essa tabela aí, eu já retorno, tá bom?
E aí, conseguiram então registrar a tabela completinha agora? Muito bem, né? Se você não conseguiu, a gente vai retornar na aula que vem e nós vamos continuar, tá? E aí também continuando relembrar aqui as aulas passadas, lembra que nós assistimos na aula passada aquele vídeo que explicou por que nós enxergamos colorido, lembram disso? E também, né, nesse vídeo explicou que é por causa da luz branca que vem do sol, que é composta por 7 faixas de cores. E é pelo fato de o Sol emitir esse tipo de luz em abundância, o nosso olho é capaz de perceber as cores com bastante distinção. Nossa, existem diferentes tipos de cores, não é? E vocês lembram qual foi o cientista que descobriu isso, o espectro de luz? Foi o Isaac Newton, lembra? E aí nós fizemos na aula passada aquele experimento do disco de Newton. Você chegou a fazer? E aí, gostou de ver que as cores, né, quando se misturam, elas ficam, né, transformam em branco, né? Quer dizer, o branco contém todas as cores. Legal isso, não é? Joia. Então, pessoal, vamos dar continuidade aqui à nossa aula de hoje. Vou começar fazendo uma pegadinha, tá certo? Vamos ver se vocês adivinham aqui o que é o que é? Não pode ser visto, mas pode ser ouvido. Não podemos cheirá-lo, mas podemos senti-lo. O que você acha que é? Não podemos ver, mas a gente pode ouvir. Não podemos cheirá-lo, mas pode sentir. O que será que é, hein? Então, para vocês pensarem um pouquinho, olha só, eu trouxe aqui um vídeo que nós vamos assistir agora, que vai mostrar diferentes lugares, tá? Eu quero que vocês observem bem esse vídeo, assistam aí com atenção e depois vocês vão me falar o que está faltando nesse vídeo, tá certo? Que é o tema da aula de hoje. Então, vamos assistir ao vídeo?
E aí, você sentiu falta de alguma coisa nesse vídeo? Eu acho que está faltando alguma coisa. Você notou, então? O que você acha que é que está faltando? Então, vamos assistir novamente agora para vocês descobrirem o que é? E aí, perceberam então que o componente que eu estou falando aí, que nós já começamos a estudar na aula passada, o componente que eu estou falando é o som ou as ondas sonoras. Entenderam ali? É o som. Estão escutando aí? Legal, não é? Então, vocês sabem que nós estamos cercados de sons o tempo inteiro, não é? Sons de animais, de carros, de pessoas falando. E os sons, eles são percebidos pelas nossas orelhas, né? Que é o órgão do sentido da audição. Então, observem aqui, olha só, como que os sons chegam até as nossas orelhas. Existe, olhem aí, uma fonte sonora, que é o local de onde vem o som. E o som, ele tem que se propagar, ele tem que caminhar, né, gente? Como se fosse as ondas do mar, não é? Assim, o som caminha em forma de ondas, né? E aí chega até o receptor, que aí no nosso caso são as nossas orelhas. Entenderam como que o som chega até nós? Não podemos ver o som, pois normalmente ele se propaga na forma de ondas no ar. Mas enquanto as ondas de som se espalham pelo ambiente, nós podemos observar os seus efeitos, nós podemos sentir de certa forma. Então, pessoal, para a gente investigar mais um pouquinho sobre o som, como que são essas ondas sonoras, não é? Eu trouxe aqui um experimento para nós fazermos, tá? E esse experimento de investigação do som, como que funcionam as ondas sonoras, nós vamos precisar de alguns materiais, tá? Então, vejam ali. Uma tigela, pode ser um vidro também, um frasco de vidro. Aquela película de plástico que nós temos em casa para cobrir os alimentos. Se você não tiver, pode ser também uma sacolinha de plástico, tá? Uma panela de metal, eu trouxe aqui uma assadeira, olha, pode ser também uma assadeira, tá? Um pouquinho de açúcar e uma colher de pau,
tá? Então, esses são os materiais. Então, você tem que fazer assim, ó, peça ajuda ali para uma pessoa da sua família para ajudar você a fazer isso, tá? Então, você primeiro tem que pegar um pedaço de plástico e esticar bem esticadinho aqui na tigela. Olha, você está percebendo que está bem esticadinho aqui? Eu já deixei pronto, né, para adiantar. Então, vocês têm que colocar um plástico na tigela, tá? E deixar bem esticadinho, ó. Depois, nós vamos colocar, então, um pouquinho de açúcar sobre essa película, né, que ficou aqui de plástico, ó. Colocar um pouquinho de açúcar e também você pode colocar, né, outra coisa, sal, arroz, algumas, né, coisas que você tem ali na sua casa. E depois, agora é o seguinte, ó, vamos lá. Nós vamos fazer aqui um som, ó. E vocês vão observar aqui o que vai acontecer com o açúcar. Observem bem aqui, olha só. Vou fazer um som baixinho, depois vou aumentando, ó. Viram? O que aconteceu aqui, gente? Por que isso aconteceu? Por que o açúcar, ele se movimentou ali em cima dessa película quando eu fiz um barulhão aqui, ó? É que o som, ele se propagou pelo ar até ali onde está o açúcar. Essa película, ela tremeu por causa das ondas sonoras e aí fez com que o açúcar se movimentasse ali. Legal, né? Se você quiser também, dá para colocar aqui uma caixa de som e, né, ver o volume que faz com que eles se movimentem. É bem legal fazer esse experimento aí. Você também pode colocar aqui umas gotinhas de água para ver o que acontece. Dá para ver as ondas sonoras, né, se movimentando na água. Fica bem legal fazer esse tipo de experimento para investigar o som. Entenderam como faz? Depois, vocês podem pedir ali ajuda para uma pessoa da sua família para fazer esse experimento e mostrar que o som, ele se propaga em forma de ondas, né, pelo ar. Não é bacana isso? Então, só aqui fechando, né, o experimento, vamos lá, então, concluir o seguinte, né? O açúcar, ele saiu do lugar ali, porque o plástico começou a vibrar devido à propagação das ondas sonoras pelo ar. Então, o som, ele se propagou pelo ar, chegou lá naquela película de plástico, né, no plástico, e vibrou o plástico e fez com que tudo vibrasse ali. Não é? Então, quanto mais forte vocês viram, né, o barulho, maior é essa vibração. Lembram? Bem bacana isso da gente aprender. E olha só, é pela propagação das ondas sonoras pelo ar que os sons chegam até as nossas orelhas. Olha essa imagem ali que mostra as ondas sonoras chegando até as nossas orelhas. E aí, lá dentro das nossas orelhas, existe uma parte lá chamada tímpano. O tímpano é como se fosse essa película de plástico aqui do experimento. E aí, as ondas faz com que o tímpano vibre, igual aqui. E aí, o som vai entrando lá, entra dentro das nossas orelhas e vai até o cérebro. E aí nós interpretamos o som, dizemos, ai, que música legal, olha que som bacana. Ou então a gente fala assim, ai, que som chato, irritante, não é? Ai, esse som me dá um medo, não é verdade? O som, ele não te dá sensações diferentes? Então, agora nós vamos fazer mais uma atividade, tá? Atividade 2 aqui. Nós vamos falar um pouquinho sobre os sons e as nossas orelhas. Então, é o seguinte, quais sons que você acha irritante? Que som você acha, ui, me irrita esse som? Ou então, qual é um som que te dá medo? E qual é o som que deixa você alegre, bem feliz? Você
Você já pensou nisso? Então, eu vou te dar um exemplo aqui, né, da minha opinião. Então, por exemplo, os sons irritantes, alarmes. Alarme de carro ou de casa disparado me irrita muito. E você também acha isso? E sons que me dão medo, né? Por exemplo, a sirene de uma ambulância. Nossa, só eu fico pensando, nossa, que medo, né? Aconteceu alguma coisa. Ou então, um som que me deixa bem alegre são as músicas, os sinos de Natal. Me deixa bem feliz. E você? Quais sons te deixam irritado? Ou que deixa você com medo? Ou que te deixa bem alegre? Então, eu vou dar um tempo agora para você, né, então, fazer essa atividade ali no seu caderno, tá bom? Eu vou te dar um tempinho e eu já volto.
E aí, conseguiram, então, fazer esses registros dos sons, né, que você gosta ou não gosta? E também, gente, vamos aí dar continuidade. Lembram na aula passada que nós falamos sobre os cuidados com as orelhas? Como que você cuida das suas orelhas? Nós precisamos também manter esses cuidados, não é? Então, eu trouxe aqui, observe bem essas imagens e me diga qual é a maneira correta de limpar as orelhas. Você acha que é com o dedo, ou com uma toalha, ou com aquelas hastes de algodão? O que você acha? Você acha que com o dedo? Não, né? Não pode ficar, né, colocando o dedo nas orelhas e também nem colocar essas hastes de algodão lá no interior da orelha, dentro da orelha, não pode. O correto é enxugar as orelhas com uma toalha na hora do banho, tá certo? Ó, então, vejam lá. Outra coisa, observem aqui qual desses ambientes aqui, né? Porque nós sempre estamos em diferentes ambientes. E qual deles que está aqui representado nas imagens pode prejudicar o sentido da audição, as nossas orelhas? Você acha que é um lugar silencioso, assim? Ou um rock, não é? Olha só, então, um rock som muito alto pode prejudicar as nossas orelhas, não é verdade, gente? Então, muito cuidado ali, não é? Com sons muito altos, com os fones de ouvido. Eu vou mostrar para vocês agora aqui algumas dicas importantes para cuidar das orelhas. Então, lave as orelhas durante o banho e enxugue com a toalha. Aquela cera que tem nas nossas orelhas serve para proteger as nossas orelhas, tá certo? Contra a entrada de substâncias e poluentes e tudo mais. Então, não deve ficar toda hora cutucando e tirando, tá? É desnecessário ficar colocando aquelas hastes, né, para tirar a cera das orelhas, tá? E, além disso, é perigoso, tá certo? Outra coisa aqui, olha, não escute música nem televisão com os volumes muito altos. Mantenha o volume do fone de ouvido num nível que seja possível escutar o ambiente à sua volta. E não utilize fones em ambientes muito barulhentos. Assim você evita aumentar o volume excessivamente, tá? E também, olha só, limite o tempo de uso dos fones de ouvido, já que o som muito alto por muito tempo pode provocar problemas. Quanto maior o volume que você escuta, menor deve ser o tempo de exposição. E busque o silêncio, de vez em quando é muito bom, não é? E descansa as nossas orelhas. Então, olha só, volume inseguro pode levar à perda auditiva, né? A surdez. Então, vamos ouvir de forma segura. Para uma diversão sem fim, proteja a sua audição. Tá dado o recado ali, não é verdade? E o excesso de ruído causa uma questão muito grave que tem, né, nas nossas cidades hoje em dia, que é a poluição sonora. A poluição sonora é o excesso de ruídos. E é muito comum aqui nas cidades grandes ou em locais próximos a obras, né, aeroportos. E a exposição à poluição sonora, excesso, né, pode provocar problemas de saúde, como irritação. As pessoas ficam muito irritadas quando tem excesso de sons. Ou então, distúrbios do sono, dor de ouvido, dor de cabeça, não é? Então, é importante nós cuidarmos. E na sala de aula também, então, ó, o excesso de ruídos na sala de aula também pode prejudicar a concentração e também gerar dificuldade de aprendizagem. Por isso, é muito importante que o ambiente da escola seja tranquilo, livre de poluição sonora. Entenderam, gente? Compreenderam?
Então, agora eu vou passar uma tarefa para vocês. Vamos investigar o seu ambiente para ver como estão ali os sons que nele existem, os níveis, né? Os volumes, se existe poluição sonora aí onde você mora. Então, é o seguinte, você vai observar aqui essas perguntas, tá? E vai pesquisar ali no seu ambiente, onde você vive, na sua casa, na sua rua, no seu bairro, não é? Primeira pergunta, olhe lá. Existe poluição sonora na rua onde você mora? Sim ou não? E na sua escola? Sim ou não? Se a resposta for sim, quais são as principais fontes de poluição sonora da rua ou da escola? O que você acha ali que é necessário fazer para combater a poluição sonora nesses ambientes? Então, agora eu vou dar um tempo para você registrar essa tarefa. E eu já retorno, tá bom? Conseguiu registrar a tarefa? Então, eu quero ver como que é o ambiente ali onde você vive, se ele é poluído, tem poluição sonora, tá certo? Pessoal, a nossa aula de hoje está chegando ao fim. Você gostou da nossa aula? Hoje nós aprendemos muitas coisas legais sobre as orelhas, sobre os cuidados com as orelhas, sobre a poluição sonora. Então, na próxima aula, nós vamos continuar trazendo mais ciências para você. Fiquem bem e até a próxima. Tchau, pessoal!